noite. SIC apreende cidadãos que subtraíam peças de torres de alta tensão para vender nas casas de pesagem. Portugal reforça com mais 750 milhões de euros a linha de crédito para investimentos em Angola. Crianças enchem a fila no dia dedicado às empresas portuguesas. E os Estados Unidos e Israel já condenaram a decisão da França de reconhecer o Estado da Palestina. Sexta-feira, 25 de julho. O telejornal está a começar. O primeiro-ministro Luís Montenegro assumiu hoje o compromisso de continuar a criar condições preferenciais para a integração plena dos cidadãos angolanos em Portugal e, em sentido oposto, anunciou o reforço em 750 milhões de euros à linha de crédito para as empresas portuguesas investirem em Angola, totalizando agora 3,250 mil milhões de euros. Este anúncio foi feito por Luís Montenegro na declaração conjunta ao lado do Presidente da República, que quer uma parceria sólida e duradoura que promova o progresso, desenvolvimento e uma amizade indestrutível. O Primeiro-Ministro acaba de anunciar. O Governo de Portugal decidiu, também no espaço de 2 meses, pela segunda vez, reforçar a linha de crédito que, através do Banco Português de Fomento, colocamos à disposição das empresas portuguesas para a sua operação em Angola. Se se recordam, há 12 meses atrás, nós reforçámos essa linha de crédito com 500 milhões de euros, passando de 2 mil milhões para 2.500 milhões de euros. Foi na altura, disse-o textualmente, um sinal de confiança no futuro de Angola. Ora, esse sinal de confiança é agora reforçado, porque decidimos hoje mesmo atribuir mais 750 milhões de euros a esta linha, o que prefaz, no curto espaço de 12 meses, um aumento de 2 mil milhões para 3.250 milhões de euros, o plafond desta linha de crédito. Estamos a falar de um aumento num ano de 62,5%. É, efetivamente, uma expressão de que este instrumento financeiro ao investimento é um contributo positivo para o trabalho dos dois governos e das duas economias. E é precisamente por isso um instrumento bem-sucedido que, por essa razão, merece este novo incremento. E se a performance continuar com o ritmo que nós vimos observando, no futuro poderemos revisitar novamente esta linha de crédito e reforçá-la novamente. Porque esta linha de crédito tem o condão de, ao longo do tempo, ter mostrado fiabilidade em todos os seus intervenientes e, quando assim é, as condições de confiança saem reforçadas para podermos também agir do ponto de vista do montante que lhe alocamos. O nosso desejo é que ela possa ter um aproveitamento ainda mais diversificado no que diz respeito aos setores de atividade abrangidos e no que diz respeito também às empresas que possam fazer uso da mesma. Sr. Presidente, é, portanto, aqui, nesta ocasião, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois da jornada de trabalho que já começou na residência onde funciona o epicentro do Governo, o gabinete do Primeiro-Ministro, é, pois, aqui a ocasião para reiterar a nossa ambição,
a nossa predisposição em continuar este caminho conjunto, este caminho partilhado, em continuarmos a ser, como disse há um ano, parceiros para todas as horas. E até estou hoje inclinado a dizer que, mais ainda do que parceiros, somos de facto países irmãos, e isso faz toda a diferença. O facto de termos uma relação tão próxima, tão fraterna, mas tão sólida no dia a dia, feita da confiança recíproca, faz com que nós não só estejamos prontos para todas as horas, mas estejamos sempre prontos para cuidar do nosso futuro e, através das nossas ações, podermos robustecer as nossas instituições, podermos dar confiança às nossas empresas, podermos criar riqueza nas nossas sociedades. Ao criar riqueza, combater a pobreza; ao criar riqueza, dar bem-estar e qualidade de vida aos nossos concidadãos. E nesta altura, os dois países somam já 23 acordos de cooperação, rubricados em 12 meses, e o Presidente da República fez saber que o incremento de mais 750 milhões de euros da linha de crédito de Portugal para Angola vai servir para a realização de investimentos públicos, sobretudo em infraestruturas de vários setores. O Primeiro-Ministro acaba de anunciar o incremento da linha de crédito em mais 750 milhões de euros. É evidente que nós só temos que agradecer. Portanto, isso vai nos ajudar a realizar mais investimento público, sobretudo em infraestruturas de vários setores. O país teve, durante muitos anos, devastado pela guerra. Já lá vão 23 anos que felizmente isso passou. Estamos ainda numa fase de reconstrução e a linha de crédito de Portugal tem ajudado a reconstruir ou construir as infraestruturas de que o país necessita em várias áreas. Construção de estradas, pontes, unidades hospitalares, escolas, universidades, parques solares de produção de energia, isso falando do investimento público, mas há outras áreas em que as empresas portuguesas não estão muito presentes. E nós queremos aproveitar então este incremento da linha para introduzir empresas portuguesas, procurar diversificar o leque dessas mesmas empresas, e isso temos que os dois governos coordenar. Nós anunciamos aos empresários com quem reunimos há pouco que gostaríamos de ver empresas portuguesas na construção de linhas de transportação de energia. É um déficit que temos. Portanto, como sabem, a energia é desenvolvimento. Não pode haver desenvolvimento, não pode haver indústria sem energia. Estamos a produzir uma quantidade razoável de energia, mas não estamos a ser capazes de consumi-la, porque não estamos a conseguir levar essa mesma energia produzida aos locais de consumo, quer dentro do país, quer para os países vizinhos que estão ávidos de poderem ter também acesso à energia produzida em Angola. Portanto, uma parte deste reforço da linha de crédito vai ser utilizada desta forma, mas queremos também cobrir a área social, particularmente a educação. Portanto, temos uma grande carência de escolas do ensino de base. Queremos usar também para a construção de infraestruturas desportivas.
a favor da nossa juventude. Portanto, o desporto é algo que é fundamental para o desenvolvimento integral do homem, sobretudo dos jovens, e precisamos então de proliferar quadras desportivas, pavilhões desportivos, estádios de futebol, pelo país fora, e esta linha com certeza que vai ajudar. E em Lisboa, neste momento, estão os enviados especiais da TPA, Sebastião Solar, Nelson Venâncio, Anacleto Adolfo e o Moisés Sachipang, com o qual vou falar já a seguir. Sachipang, muito boa noite. Primeiro dia de intensa atividade do presidente João Lourenço e com resultados que podemos considerar satisfatórios do ponto de vista da diplomacia económica, o reforço de 750 milhões de euros para investimentos em Angola. Muito boa noite, Ernesto. De facto, foi um dia bastante corrido, bastante intenso, com uma agenda que podemos sim dizer bastante densa do Presidente da República. Começou e devo reparti-la em dois grandes momentos. De manhã foi um trabalho mais político, digamos assim, com o principal rosto da diplomacia portuguesa, que é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu o homólogo João Lourenço no Palácio de Belém, com quem trabalhou então para, naturalmente, dirimir-se aspectos que foram trazidos de Luanda e que eram preocupação, e depois, já com portas abertas, portas absolutamente franqueadas, João Lourenço foi ter também com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. O trabalho também começou, digamos, no fim da manhã, e restou-se tarde adentro com vários encontros, várias reuniões, que começaram estas reuniões no Palacete de São Bento, a residência oficial, melhor dito, do primeiro-ministro português, e depois as duas entidades seguiram para a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Palácio das Necessidades, onde ali aconteceram muitos outros momentos, como por exemplo o encontro com os empresários, que foi também um momento importante, mas a porta fechada. Os jornalistas foram apenas recolher imagens, e depois outro momento importante foi a assinatura dos vários instrumentos jurídicos. Foram no total 11, que se juntam aos outros 12 já existentes, assinados em Luanda por altura da visita de Luís Montenegro o ano passado. São no total 23 instrumentos jurídicos que conformam as relações bilaterais entre Angola e Portugal, que estas relações foram tidas por Luís Montenegro como sendo muito dinâmicas e muito importantes para ambos os lados. Ora, para além, naturalmente, de haver aqui digamos, esta agenda bastante agitada, houve também, naturalmente, momento para alguma descompressão, pois o Presidente da República, digamos, foi ter à Assembleia Nacional, portanto, a Assembleia da República Portuguesa, numa agenda mais tranquila, digamos assim. Foi já para um encontro de cortesia com o Presidente deste importante órgão legislativo, José Pedro Aguiar Branco, com quem teve alguns momentos de conversa. Assinou um livro de honra na Assembleia da República Portuguesa e visitou a sede, ou pelo menos a sala principal do plenário. Mas antes da entrada do Presidente João Lourenço à Assembleia da República Portuguesa, o chefe de Estado angolano acenou para um conjunto
de angolanos que se agruparam no exterior da Assembleia para saudar o Presidente da República. Este cenário também aconteceu no Palácio de Belém, numa perspectiva em que nós não podemos naturalmente captar todas as imagens, mas o certo é que estavam lá angolanos concentrados para esta efusiva saudação ao Presidente da República. Agora, da parte da noite, há um jantar a ser oferecido em honra à presença de João Lourenço aqui em Terras Lusas, um jantar oferecido pelo Estado português. Amanhã a agenda prossegue, uma agenda já mais, digamos, enxuta. Vai ser o momento em que, para além do momento bilateral das diferentes discussões, agora passar-se-á para um momento multilateral. O Presidente da República vai aqui atuar mais, sim, como Presidente da República de Angola, mas também como Presidente da União Africana, na perspectiva multilateral, pois o encontro que há de manter amanhã na Universidade Nova School of Business and Economics em Cascais, aqui em Lisboa, um encontro que está a ser designado como diálogo entre presidentes, visa sobretudo captar investimentos para o necessário aporte financeiro para a recuperação de infraestruturas e construção de infraestruturas para conectar o continente africano. É sobretudo este o elemento que está a nortear este encontro de amanhã, também na perspectiva do Euroáfrica, um lançamento, digamos assim, do encontro que deverá acontecer nos próximos meses, lá mais para o fim do ano, em Luanda, quando sentarem-se à mesma mesa autoridades da União Africana e também autoridades europeias. Um encontro que está a ser aguardado com bastante expectativa, pois a África precisa efetivamente de muitos recursos para erguer muitas infraestruturas que precisa para se lançar para o desenvolvimento no quadro do 2063. Ernesto Bartolomeu. Muito obrigado, Moisés Sachipang. Ao longo deste telejornal, de certeza que voltaremos a Lisboa para olharmos com mais detalhe para aquilo que foi este primeiro dia de visita oficial do Presidente João Lourenço a Portugal. E o Presidente da República anunciou hoje em Lisboa que o programa de condecorações dos 50 anos de independência nacional contempla também personalidades portuguesas que contribuíram para a luta, preservação da soberania e desenvolvimento económico e social de Angola. O estadista angolano salientou que o reconhecimento não se limitará a personalidades políticas, mas será extensivo a empresários portugueses que, ao longo dos anos, apostaram na economia angolana, mesmo nos momentos mais difíceis. A próxima cerimónia de condecorações está agendada para os dias 14 e 15 de agosto. Ao longo deste telejornal, nós vamos apresentar os nomes dos cidadãos que serão condecorados na quinta cerimónia. Adelino Nelumba, Adriano Domingos Fortunato, Adriano Mateus Cristóvão, Afonso Muandandamo, Africano Neto Guerrilheiro, Agostinho Catolo Diaperigo, Agostinho Miguel Inácio Quisequele, Alexandre Lucas Lemos Bota Militar, Alfredo Garcia de Jesus, Amadeu Francisco Martins, António Francisco Africano, Zeca Africano, António José Gonçalves, António Ndala Incanca, António Sawanga, antigo combatente, Arão Canjulo, Arão Cunga, Arlindo Lobá Ernesto Weba, Armando Cacunda, Arnaldo da Silva Pereira Omar, Avelino Eduardo dos Santos, Baltazar Missoshi, Baston Cachongo Zorro, Batalha Adão Baião, Benjamin Liwanrica, Bernardo Antônio Mahinga, Bernardo João Neto, Borralho Lulendo, Caetano José Maria Silva, Carlos Manuel Mesquita Otávio, Caíto,
Catarina Garcia de Jesus, Cristóvão Salvador Pascoal, David Birmingham, Diogo Manuel da Fonseca Mocongo, Domingas Batalha Dangeré, Domingos Manuel da Silva Cazumbula, Domingos Pena, Eunice Teixeira, Feliciano António dos Santos Pachi, Fernanda Miranda, Fernanda Veríssimo da Costa Bonfim, Florinda José Assis Martins Guerra Parente, Fonseca Albano Cafala, Francisco Adão Mateus, Francisco Betancourt Casemiro, Francisco Ngombe, Godfrey Absalon Langónia, Guilhermina Chiteculo, Isaías Cauema, Jaime Chiange, Vigilância, João Jardim, pai, João Joaquim Cardoso Janguinda, João Rodolfo de Souza Weba, Joaquina Andrade, Jonas Sachimbada, Jordão Aguiar, Jorge Alves Pires, Piricas, Jorge Moraes, Monte, José Feliciano Pimentel, Júlia Samuileno, Júlio Chiniovela Cacunda, Justina Débora Miguel, Laureano Baião, Leonardo Gama Gil Liberdade, Lili Chihumba, Lopes Mariano Maquila Manzotto, Luís Teixeira Cagi, Luísa do Amaral Gurgel, Luzia de Jesus Gaspar Martins, Manuel Cadete Gaspar, Manuel dos Catete, Manuel Pacheco Quiaco, Manuel Salvador Ribeiro, Manuel Sebastião dos Santos, Manuel Tomás da Costa, Marcelino Uliengue, Maria Carlos, Maria de Jesus da Costa Carneiro, Maria Henriqueta Miguel Pedro, Maria Teresa de Jesus Gama de Carvalho das Neves e Souza, Teresa Gama, Mateus Catarino Lobato, Mateus Manuel Diego, Miguel Malungo Jorge, Malungo, Miguel Samuel Avestruz, o Avestruz, Moisés Njolomba, Muzungo Chisola Lambalinchi, Nicolau Chiuca Bianco, Pedro Chitumba Leopardo, Pedro Sebastião Caporal 7, Rafael de Carvalho Júnior, Rafael Veneno Suca Ata, Raul Agostinho Leão, Rudino Chipepa Chilipa, Rogério Sapilinha Chiqueque, Rosário Neto, Rui Guilherme Cardoso de Matos, Maio, Salomé Epólua, Sebastião Paulo Dombachi, Sequeira João Lourenço, enfermeiro, Simão Paixão de Almeida e Solomon Njolomba. A embaixadora Dalva Ringot Alet apresentou ao presidente da China, Xi Jinping, as cartas credenciais que o habilitam a exercer funções diplomáticas junto daquele país asiático. Durante a cerimónia, Xi Jinping reiterou a disposição do seu país em aprofundar os laços de amizade, reforçar as relações bilaterais e de cooperação com os países estrangeiros, com base nos princípios da igualdade e do benefício mútuo. Sublinhou que a China continuará a trabalhar com a comunidade internacional para promover iniciativas globais que visam o desenvolvimento, a segurança, a civilização, bem como a compreensão e amizade entre os povos, defendendo os valores comuns da humanidade. Segundo Xi Jinping,
Espera-se que os embaixadores desempenhem o papel de mensageiros da amizade e pontos de cooperação, com uma compreensão abrangente e profunda da China e do seu posicionamento no contexto internacional. A cerimónia de apresentação das cartas credenciais contou também com a presença de representantes do corpo diplomático acreditado na China e de altos responsáveis do governo chinês. Dalva Ringot-Hallen é a primeira mulher a exercer a função de embaixadora de Angola na República Popular da China. Já estão a mais de 34% as obras de execução física de asfaltagem dos 45 quilómetros do troço Golungo Alto-Ndalatando, na província do Kwanza Norte. Os trabalhos que tiveram início em 2023 já permitiram asfaltar mais de 10 quilómetros. Hoje, o que ainda preocupa o governador João Diogo Gaspar é a ravina no troço do Morro do Mbinda. São as obras de intervenção de uma importante via que une o país. Aqui, os trabalhos tiveram início em dezembro de 2023 para permitir maior conforto do tráfego rodoviário. Trata-se do troço Golungo Alto-Ndalatando, num percurso de 45 quilómetros. As obras já estão a 34,5% de execução física. Desmatação, temos ela toda concluída. Terraplanagem, temos 89%, que corresponde a 40 km dos 45. Leito, temos 27%, que corresponde a 12 km sobre os 45. O governador provincial, João Diogo Gaspar, que foi constatar o andamento dos trabalhos, ficou a saber que mais de 10 quilómetros já foram asfaltados e 2 pontes começaram a ser intervencionadas. Vai reduzir o tempo de viagem de Luanda a Kwanza Norte, o que muito nos alegra, uma vez que a província de Kwanza Norte é uma província que tem uma grande tendência de produção nacional e vai permitir também com que os agricultores, empresários agrícolas possam levar rapidamente a sua mercadoria para Luanda e poder expor em altas superfícies comerciais. Da Estrada Nacional 230 para o troço Ndalatando Morro do Mbinda. Neste percurso, os trabalhos de contenção de 2 grandes ravinas estão quase a terminar. As 2 ravinas que existiam naquela área do Morro do Mbinda cortavam a ligação entre Dondo e Ndalatando. Era uma situação que criava grandes transtornos e com essa intervenção que o Ministério sabiamente conseguiu rapidamente atender o nosso pedido, fica definitivamente acautelado. Nas zonas de maior intervenção, a via foi alargada de 6 para 11 metros de largura, o que vai permitir maior fluidez de viaturas num troço que obriga a redobrar a atenção na condução. Depois da desmatação, fizemos o movimento de terras, fizemos o assentamento de blocos em pedras de granito e compactação e agora o asfalto. João Diogo Gaspar foi ver também as obras de construção da urbanização de Ndalatando com 212 apartamentos. Segundo o encarregado de obras, os trabalhos podem estar concluídos no fim deste ano ou no princípio do próximo ano. 146 quilómetros dos troços Caiundo, Mbala-Chavo e Mbala-Chavo-Savate, na Estrada Nacional 140, no Cubango, começam a ser asfaltados na província do Cubango, assim é que está correto, começam a ser asfaltados nos próximos dias. As 2 empreitadas, que vão custar aos cofres do Estado angolano mais de 144 milhões de euros, foram hoje adjudicadas numa cerimónia que foi presidida pelo secretário de Estado para as Obras Públicas, Manuel Morales de Abril. A
A falta de estradas é um dos principais desafios em muitos municípios da província do Cubango. Nos troços Caiundo, Mbalachavo e Mbalachavo-Savate, na Estrada Nacional 140, a situação não é diferente. Um problema que o Executivo Central quer ver ultrapassado com a intervenção dos 146 quilómetros. É um caminho que nós queremos fazer para o desenvolvimento. Queremos fazer para o desenvolvimento e melhoria das condições de vida das populações aqui da província do Cubango. É um importante corredor de desenvolvimento que vai de facto trazer bastantes benefícios, não só para a qualidade de vida das populações, mas também para a atividade económica aqui na região. As obras divididas em duas fases foram hoje adjudicadas ao consórcio Inzaghi e Galf. Hoje é um grande dia para os habitantes e investidores da nossa província, particularmente dos municípios do Calai, do Maveng, do Cuangare, do Savate e Caiundo, que passam por circunstâncias difíceis por ausência das vias de comunicação. 18 e 42 meses, respectivamente, são os prazos estabelecidos para a conclusão das duas empreitadas que compreendem, entre outros trabalhos, o alargamento e a asfaltagem da via. Portanto, o que está previsto, isto é uma estrada da classe T6, ou seja, para 10 milhões de eixo padrão, portanto vai ter 6 centímetros de asfalto e de largura pavimentada de 9 metros. Vai ter valetas revestidas ou não, depende das situações, conforme está no projeto. Vai ter passagens hidráulicas. Nós fazemos todos os esforços, dependendo de nós, para concluir a obra dentro dos prazos contratados. 1.800 postos de trabalho serão criados para a juventude local. Opero a giratória, opero a retroescavadeira, opero para carregadeira, multifunções, sou operador de máquinas pesadas. O secretário de Estado para as Obras Públicas, Manuel Morales de Abril, disse que mais recursos estão a ser mobilizados para que outros troços deste importante corredor fronteiriço sejam igualmente reabilitados. O troço Savate-Cuangare, Cuangare-Calai e Calai-Dirico. Estamos a trabalhar no sentido de reabilitar todo o corredor de desenvolvimento. São 2 importantes troços que não só ligam Caiundo Savate, a capital Menongue e os restantes municípios da Orla Cubango, como também a vizinha República da Namíbia. A sua reabilitação vai melhorar a circulação e dinamizar as trocas comerciais nesta região. As imagens são de Miranda Astral, Maria Yuca, Armando Graça e Margarida Bravo, ATPA. Se continuar ligado ao telejornal, vai ficar a saber de mais cidadãos que serão condecorados nesta 5ª fase das condecorações, a propósito dos 50 anos da nossa independência. Partimos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta. A vice-presidente da República abordou hoje com a assessora da secretária regional da Organização Pan-Africana das Mulheres, uma agência especializada da União Africana para questões relacionadas com a violência sexual contra menores, os assuntos que têm efetivamente a ver com esta franja da nossa sociedade. No âmbito do 31 de julho, Dia da Mulher Africana, a vice-presidente da República manteve encontros com várias mulheres de associações e organizações femininas que buscam apoio do Executivo para desenvolverem seus projetos. A Federação de Mulheres Empreendedoras de Angola, organização sem fins lucrativos, propõe-se partilhar sua visão estratégica para fortalecimento do tecido empresarial feminino e apresentar propostas concretas de colaboração que contribuam para a criação de emprego e formalização da economia. Temos uma série de projetos que precisávamos de vir pôr a Sua Excelência, a Senhora Vice-Presidente da República,
para vermos qual seria a possibilidade de ajudar a Federação nas várias áreas que domina. Portanto, a nossa Federação domina a área da agricultura e pecuária, confecções, pescas, artesanato e outras. As mulheres no CUNEN querem abastecer mais os centros de consumo com produtos do campo. Entretanto, a falta de meios condiciona o escoamento. Com a vice-presidente da República, Maria Filomena falou também dos projetos de combate à seca naquela região do país. Acerca do preço das viaturas para a transportação do produto de campo, chegam muito caras, então podemos pôr essa preocupação à chefe e que vimos atentamente que a chefe anotou. E saímos com esperança de que algumas das preocupações internas que as associações a nível das províncias vivem poderão dar um passo. Em breve, a sociedade terá um projeto denominado Angola 5.0 de inclusão para crescer. É um projeto social onde todas as pessoas que têm diferenças, portanto, podem estar representadas. Vamos fazer painéis e vamos fazer, portanto, uma cidade e de inclusão na Baía de Luanda. Esperança da Costa ouviu o relato da assessora de secretária regional da Organização Pan-Africana das Mulheres sobre o projeto Zero Violência Sexual a Menores. Muitas crianças são violentadas, mas têm medo de denunciar. Muitas crianças são violentadas, mas não conhecem o mecanismo como denunciar e fazer chegar a informação junto às autoridades competentes. Então, a nossa equipe, Projeto Zero, as nossas ativistas foram capacitadas pelo INAC, bem capacitadas, e estiveram nos municípios a trabalhar. E percebemos que o número de violência está muito elevado, o número de fuga de paternidade também está muito elevado. Então, nós levamos a informação à comunidade, que, portanto, que podem denunciar, levamos, portanto, o número para a denúncia, que é o 15015, que é gratuito e confidencial. No encontro com a Associação Tribo Global Quenda, o projeto Nossas Madrinhas, que tem como objetivo apoiar crianças com albinismo dos 0 aos 12 anos, mereceu a atenção da vice-presidente da República. Através desses registros, nós vamos identificar famílias que tenham crianças com albinismo dos 0 aos 12 e vamos visitar essas famílias, vamos fazer um acompanhamento com o apoio de uma rede de mulheres, por isso é que o projeto chama-se Nossas Madrinhas. São projetos sociais que dão suporte às famílias angolanas com o apoio do Executivo. A vice-presidente do MPLA discursa no domingo na Cimeira dos Antigos Movimentos de Libertação da África Austral, que decorre em Joanesburgo, na África do Sul. Marquiosa representa o presidente do MPLA num evento que vai passar em revista a estabilidade regional e o desenvolvimento socioeconómico integrado. De Joanesburgo, o enviado da TPA, Júdice Samarrando. África do Sul é o palco da Cimeira dos Antigos Movimentos de Libertação da África Austral, que decorre em Gauteng de 25 a 28 do corrente mês. A vice-presidente do MPLA já está em solo sul-africano para participar do evento, em representação do presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço. Fazem parte da delegação encabeçada por Marquiosa, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, o primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, secretários do Biro Político, militantes e quadros da direção do partido. A cimeira, que vai passar em revista a questão da estabilidade regional e o desenvolvimento socioeconómico integrado dos países, junta no mesmo espaço líderes dos movimentos de libertação e seus representantes, como o MPLA, ANC, Frelimo, SUAPO, CCM da Tanzânia, ZANU-PF do Zimbábue e partidos convidados que vêm da China, Cuba, Nicarágua, entre outros. O MPLA participa da cimeira dos movimentos de libertação da África Austral com o intuito de se juntar aos partidos irmãos na análise sobre a atual situação política em cada um dos nossos países, mas também sobre a atual situação política internacional. Sobretudo,
à luz de um crescente movimento internacional da direita e da extrema-direita que assume contornos que põem em causa a preservação dos ganhos obtidos com as nossas respectivas independências nacionais. A cimeira reserva também espaço aos jovens, mulheres e antigos combatentes dos movimentos de libertação da África Austral, bem como dá devida atenção a alguns antigos presidentes como Joaquim Chissano, que será orador num jantar denominado Sabedoria dos Tempos. Coincidentemente, grande parte dos partidos do movimento de libertação ainda são também os partidos que detêm o poder político e administrativo dos nossos países. E isso traz uma responsabilidade acrescida e por essa razão mesmo os líderes vão tentar fazer uma análise a mais profunda possível do estado atual, mas sobretudo daquilo que deve ser adotado como estratégia comum. Apesar de não ser o objetivo da sua visita à África do Sul, a vice-presidente do MPLA aproveitou a ocasião para manter um contacto com os militantes residentes e deixou algumas orientações político-partidárias. A Cimeira dos Antigos Movimentos de Libertação da África Austral é um evento que visa analisar questões políticas e de segurança da região, com foco em encontrar soluções pacíficas e duradouras para os conflitos. Estes encontros dos líderes dos movimentos que lutaram pela independência buscam igualmente fortalecer a cooperação e a solidariedade entre os países e discutir questões de interesse comum, como o desenvolvimento económico e social. As imagens são de Adilson Mendes e a reportagem a partir da África do Sul é do Judice Samando. O grupo parlamentar do MPLA vai de 28 a 31 deste mês visitar os 24 municípios da província do Kwanza Sul. Naquela província, os deputados vão ouvir as preocupações das populações, visitar infraestruturas sociais e refletir as conquistas históricas alcançadas com a independência nacional. O primeiro secretário do grupo parlamentar do MPLA destacou estas jornadas parlamentares serão marcadas por dois momentos. Num deles, os deputados vão olhar para as conquistas históricas alcançadas com a independência, paz e reconciliação nacional, desafios do agora e do amanhã e o estado da economia nacional. Os deputados terão a oportunidade de interagirem com as populações para ouvirem as suas preocupações e as suas expectativas. Do mesmo modo que os deputados poderão assim constatar em loco as infraestruturas sociais locais. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, é o lema destas terceiras jornadas parlamentares da 5ª legislatura. No Kwanza Sul, os parlamentares vão igualmente olhar para as suas responsabilidades e prestar esclarecimentos ao povo sobre o que é feito no Parlamento. As jornadas também servirão para os deputados refletirem sobre as suas responsabilidades política e social, bem como refletirmos sobre a administração local e o poder tradicional. Também os deputados terão a ocasião de divulgarem e esclarecerem as alterações estruturantes do pacote eleitoral que está neste momento em discussão na Assembleia Nacional. Estas terceiras jornadas parlamentares da 5ª legislatura decorrem no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Acontecem de 28 a 30 deste mês na província do Kwanza Sul. O governo de Angola reafirmou o seu compromisso com a proteção e gestão sustentável das zonas úmidas no âmbito da Convenção de Ramsar. A Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, em representação do chefe de Estado angolano, anunciou que foram já identificadas 11 zonas úmidas no país com potencial para serem designadas como sítios de importância internacional. A ministra solicitou apoio para a elaboração de um plano de gestão para as zonas já identificadas, reconhecendo os desafios enfrentados pelo país, como as alterações climáticas,
a pressão sobre os recursos hídricos, a degradação ambiental e as vulnerabilidades socioeconómicas. Vem aí a Dalila Prata. Oi, Dalila. Boa noite. Boa sexta-feira. Muito obrigada. Como é que vamos ficar no sábado? No sábado e um pouco por todo o fim de semana vamos ter as temperaturas mínimas no sul a subirem. Continuamos com Luanda com as temperaturas mais baixas e bastante vento no leste. Oba, Luanda. Vamos ver o quadro fornecido todos os dias pela Inamet. As imagens de satélite mostram-nos a presença de nuvens estratiformes em Cabinda, no Zaire, na Lunda Sul e na Lunda Norte no momento. Vamos olhar para a força e a direção do vento para as próximas horas. Ventos calmos a moderados em todo o território nacional, com a velocidade a variar entre os 35 e 45 km por hora. Vamos ver o tempo na primeira região, norte e parte do leste, Cabinda, Luanda, Dundo e Saurimo, com céu parcialmente nublado, as restantes cidades com previsão de neblina matinal. Atenção para o Dundo, 35 graus. É a temperatura mais alta do nosso país e a mais alta também desta semana. Vamos olhar agora para o centro e o restante do leste, onde Benguela tem a previsão de neblina matinal, as restantes cidades com céu parcialmente nublado para as próximas horas. O tempo no sul de Angola é o que vamos ver já a seguir. Estamos a olhar para Moçambique com previsão de neblina matinal, Lubango e Ondiva com céu parcialmente nublado, Menongue e Mavinga com céu limpo, Menongue com 8 graus pela segunda semana consecutiva, é a cidade mais fria do nosso país. O momento é para olharmos para o tempo em Luanda, 20 graus é a temperatura no momento. Como já dissemos, o céu amanhã vai estar parcialmente nublado, já as máximas. Amanhã e domingo 24 graus e na segunda-feira baixa para os 23 graus. Ernesto. Obrigado, Dalila. Um dígito, penso que para Menonga, não é? Certo. Aí as temperaturas continuam baixas, mas é interessante olhar também que, e como disseste bem, Cazombo, as temperaturas mínimas começam de facto a subir, mas para todos os efeitos são temperaturas amenas, pelo menos as que se fazem sentir aqui em Luanda. Dalila, muito obrigado. Obrigada, bom fim de semana, Ernesto. Boa noite, bom fim de semana. A seguir, conheça as individualidades que serão condecoradas na classe Paz e Desenvolvimento. Classe Paz e Desenvolvimento. Abel Bastos. Abílio Augusto Lemos Almeida Gomes. Abílio Vasco Gomes. Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. ADRA. Adalberto Lourenço. Adão Adriano. Adão Emanuel Filipe. Adão Pinto. Adelaide Cabral Fernandes. Adelina Albino. Adelino António Gomes Ngunza. Adelino Ernesto Cavanda. Admar Damião. Adriano Diogo Agostinho. Adriano Mendes de Carvalho. Afonso Carlos Neto. Afonso de Barros Almeida. Afonso de Auacana Huete. Afonso Lemos. Avó Lemos. Afonso Luviluco. Afonso Muandandamo. Agostinho da Rocha Fernandes da Silva. Agostinho de Bassano. Padre Agostinho de Bassano. Agostinho Dionísio. Agostinho José Castro. Agostinho José Matamba. Agostinho Pedro Ramos. Agostinho Pinto João Capaia. Agostinho Sebastião Neto. Agostinho Vandunem. Agostinho Veríssimo Sonjamba. Agrupamento musical Os Calibrados. Agrupamento musical Os Lambas. Ayaesa Nacília Gomes da Silva Troso. Albano Chivanja Eugênio. Albano Vicente Lopes Ferreira. Albertina Cassoma.
Alberto Daniel, Reverendo Alberto Daniel, Alberto Domingos Bartolomeu, Albino Manuel Pascoal Colombolo, Albino Ramos Carlos, Alcida Celeste de Jesus Camatelli, Alexandre do Rego Pinto Pegado, Alfredo Carima, a título póstumo, Alfredo Cerqueira da Silva, Alfredo Eduardo de Carvalho, Alfredo Rodrigues Coelho Júnior Neto, Alfredo Romero Fernandes, Alfredo Souza de Carvalho, Alfredo Jepelepepe, Alice de Fátima Pinto de Seita e Almeida, Álvaro de Souza Queiroz Júnior, Sansão, Álvaro Fernandes Nogueira, Álvaro José Veloso, Lungo, Álvaro Rasgado, Amaro Fonseca, Balumuca, Amaro Ricardo, Ambrósio Garcia Cadiononico, Ambrósio Silvestre, Amélia Mendes, Amílcar David Etossi Eugênio, Trovão, Ana Afonso Gurgel, Ana Maria Robalo, Ana Paula Chanterré Luna de Carvalho Pereira, Ana Sofia Roque Garrido, Ana Bela dos Santos Diniz, Ana Paz de Jesus Neto, Anaso, Anastácio de Brito, André Cangovi, Reverendo André Cangovi, André Magalhães, André Pombal da Silva Cardoso, Ângela Mingas, Angelina Rosa Tavares, Carina, Ângelo Manuel Velasco Ramos, Ângelo Bosse, Aníbal Alfredo Pio do Amaral Gurgel, Aníbal Moreira, Aniceto Ferreira, Bibinhas, Anselmo Ralph Andrade Cordeiro, Antero Bege dos Reis, Cônego Antero Bege, Antônia Mendes Ferreira da Costa de Souza, Antônio Alberto Brifel Neto, Antônio Amaral Aleixo, Antônio Assis de Almeida, Antônio Augusto Oliveira, Antônio Bento Cangulo, Antônio Bi Figueiredo, Antônio Boaventura João, Antônio Carlos Jorge, Maringuela, Antônio Coelho, Antônio Daniel, Antoninho, Antônio Demba Neto, Antônio Diogo Mariano, Antônio Francisco Miguel da Fonseca, Antônio Gameiro, Antônio Gomes da Conceição Gonçalves, Antônio Guilherme Herman Gonçalves Mangueira, Antônio Joaquim da Cruz Lima, Antônio Joaquim Fortunato, Antônio Joaquim Russo, Antônio José da Costa Júnior, Antônio José da Silva Melo, Quilucha, Antônio Júlio da Silva, Antônio Luiz Fuca, Antônio Luiz Moachisengue Sangue Frio, Antônio Manuel Jojó, Antônio Manuel Moisés Pinto, Antônio Maria da Conceição Campos da Silva, Antônio Mário Guimarães Alves, Antônio Mendes da Silva, Mendinho, Antônio Narciso da Costa, Zassala Toco, Antônio Neves Massaki, Reverendo Antônio Neves Massaki, Antônio Pombal, Antônio Rodrigues Afonso Paulo,
António Sebastião Lino, António Silvestre Alves Sardinha, António Vicente Gimbe, Apolónio Alberto Graciano, Cônego Apolónio Graciano, Aristófanes Cardoso Vila dos Santos, Arlete Cândida Ferreira Monteiro de Souza, Armando Capunda, Armando Faria, Tinandinho, Armando Manuel Cadete, Artur Almeida e Silva, Artur da Cunha, Artur Valente, Associação Nação Verde, Associação Otiva, Augusto Bernardo, Augusto Casequene, Ausílio de Oliveira Martins Jacob, Balbina Martins da Silva, Belmiro Emílio Fernandes, Benjamin Alvarulte Castelo, Benjamin Batalha, Bento André Morgado, Bento Lourenço, Bernardo Sobrinho, Branca do Espírito Santo, Branca Ferreira de Souza Nunes, Bruno André da Cruz e Silva Inglês, Bruno Ricardo Albernaz, Buxa Dias, Caetano Francisco Baião, Camilo José Alves Boal, Capeló, Cardoso José, Carla Miguel, Carlos Alberto de Carvalho Figueiredo, Figas, Carlos Alberto de Castro Guimarães, Tiguimas, Carlos Alberto Moreira de Souza, Carlos Alberto Teixeira de Alva Bragança, Carlos Amílcar Alfama de Aguiar, Carlos Araújo, Carlos Campos, Carlos Diniz, Carlos Fernando Pereira de Assunção, Carlos Henrique, Carlos Rodrigues Freitas, Carlos Tuliongeleni, Carlitos, Carmen Ivelise Vandunem do Sacramento Neto dos Santos, Catarina de Souza Mamamushima, Celeste Adolfo, Celestino Chitombo, Celestino Pinto Delgado, Célcio Mambo, Chico Afonso, Clara Monteiro, Cláudio de Carvalho, Cláudio Henriques da Silva, Cláudio Pinheiro, Clemente Conjuca, Clotilde Mariano, Conceição Bartolomeu Antônio, Editussa, Conceição Martins Galvão de Sá Pontes, Conceição Sampaio, Condorcet Carlos Correia, Cota Correta, Conselho Nacional da Juventude, Coro Central Evangélico de Luanda, Coceval, Correia Francisco Passos, Costa José Manuel, Cutolola, Cremilda de Lima, Cremildo José Félix Paca, Cristina Florência Dias Vandunem, Cristina Silvestre, Cristóvão Mateus Domingos, Cristóvão Miguel da Silva Júnior, Daniel Cata, Daniel Diogo Manuel, Mulenguelengue, Daniel Geraldes Modesto, Daniel Mingas Casimiro, David Tunga, Dedaldino da Conceição, Delfim Calulo Inácio, Delfina Manuel da Silva dos Santos, Dina Simão,
Diniz Marcolino Eurico, Reverendo Diniz Eurico. Dionísio de Almeida, Dionísio Mendonça, Jamel Márcio da Silva Quitumba, Dodó Miranda, Domingos Adriano da Silva Neto, Smith, Domingos André Chicanha, Domingos Faz Tudo, Domingos José, Domingos Mochiri, Domingos Pedro Vieira Dias Tomás, Domingos Rafael Mate, Domingos Tomás, Drummond Jaime, Dulcelina Serrano, Edgar Castelo, Edilson Vasco Felício do Nascimento, Elvio, Eduardo de Jesus, Eduardo Fernandes Quiaco Quiadafi, Eduardo Fernandes Quiaco Quiadaf, Eduardo Fernando Cerqueira, Eduardo Cudissobua, Eduardo Martins de Souza, Eduardo Rodrigues Ayumba David, Eduardo Velasco Galeano, Elias Dumbo Livulo, Elizabeth Cristelo da Costa, Elizabeth Dias dos Santos Buriti, Elizabeth Maria Rank Comandante Betty, Elsa Maria Bárbara Dias dos Santos, Elvino Gouveia Vinito, Emília Carlota Celestino Dias, Emília Natividade da Silva Almeida, Emiliana Lucinda Januário, Engrácia Pombo, Ermelinda Graça, Ernesto Manuel Norberto Garcia, Esmeralda Bravo Conce da Silva Mendonça, Estevão Saraiva Mande, Euclides Manuel de Carvalho, Eugênio Adolfo Alves da Silva, Eugênio Bernardo Quintas Colembi, Eugênio da Conceição Amado, Eugênio Cassoma Cassuende, Eugênio Pereira Bravo, Eustáquio Januário Quibato, Evaristo José, Fabiano Rihepa, Fátima Nalumbo, Faustino Simão, Feliciano Lopes Toco, Felisberto Mona, Fergão Ebo, Fernanda Manuel, Fernanda Menezes, Fernando Alves Simões, Fernando Aurélio de Souza Menezes Otávio, Fernando de Almeida Gomes, Fernando Matias, Fernando Teixeira, Baião, Fernando Vieira, Fidel Raul Carmo Reis, Filipe de Carvalho Pinto da Cruz, Filipe Figueiredo, Filipe Quinguengo, Mabiola, Filipe Mahapi, Filipe Zanza, Filomena Correia Vítor, Filomeno Seita, Filomeno Otávio da Conceição, Fleiras Pepe Revelino de Gove, Florencio Mateus Machado, Francisco Antônio Mateta, Francisco Bernardo, Francisco Cândido Furtado Dantas, Francisco de Lemos José Maria, Francisco dos Prazeres Neto, Francisco Henriques, Francisco Jorge Antônio Paulo Cubila Antônio, Francisco Lomba Dias dos Santos, Francisco Lopes de Azevedo, Francisco Monteiro Ribas da Silva, Francisco Mumbengai,
Francisco Pedro Manuel, gasolina. Franco Kazembe Mufinda, Frederico Cambinda, Frederico Gonçalves Júnior, Caiaia Júnior. Fundação Eduardo dos Santos, Gabriel Chiquete, Reverendo Gabriel Chiquete, Gabriel João Soqui, Gaudêncio Félix Yaculeng, Georgina Fernandes Muandumba, Georgina Graciete Nunes, Gilberto Faria de Magalhães, Gilberto Muzemba Tabonta, Gomes Manuel Adão Inácio, Gouveia Papo Seco, Graça Justino, Guilherme Jonas Chuambi, Guiomar Damião, Gui Destino, Elder Lucas, Elder Martins da Cruz, Maneda, Helena Antunes, Enda Traça, Henrique Chitumba, Henrique Manuel João dos Santos, Henrique Policarpo, Hermenegildo José Félix, Hilário Adelino Cassuende, Honorato Silva, Honorato Troço, Horácio dos Reis, Orvanda Andrade, Humberto Henrique, Humberto Severim de Moraes, Idalina Chauíço, Inocência Maria Gonçalo Pinto, Inocêncio de Brito, Irene da Conceição Inácio Guerreiro, Irineu Macaiala, Isaac Francisco Lucas, Chongolola Chongonga, Rei do Beilundo, Isabel Joaquina de Jesus Sabina Batista dos Santos, Isabel Lopes Simão, Isabel Paula de Castro, Isabel Rosário dos Santos Costa Alexandre. E partimos para mais um intervalo. Até já. E no regresso, mais de 900 mil fiéis são esperados em Icolibengo para a peregrinação ao Santuário de Catete. Neste primeiro dia, o bispo tocuista foi recebido pelo governador Ausílio Jacob, que destacou a importância do turismo religioso para o fomento da economia local. O encontro de cortesia entre o governador da província do Icolo-Ibengo, Ausílio Jacob, e o líder tocuista, Dom Afonso Nunes, à margem da peregrinação ao Santuário de Catete, marcava a jornada de 3 dias nesta província. Tivemos um encontro muito construtivo, encontro positivo e, como se diz que em Quimbundo, Tungani, né? Se não conversássemos, não seria possível conhecermos quem é o governador Jacob. Conversamos hoje e tudo correu bem. Aquilo que diz respeito ao Estado, ao governo local, vão poder dar ajuda. Porque a missão do Estado é congregar, é apoiar, é solidarizar-se e é estar presente na vida de todos os atores sociais. E a Igreja Tocuista é um desses atores sociais privilegiados nas relações com o governo. E nós o que temos que fazer é manter esse vínculo que já vem há muito tempo. E não fizemos mais nada do que cumprir aquilo que são as nossas obrigações. Em Catete são esperados mais de 900 mil peregrinos, entre nacionais e estrangeiros. Dom Afonso Nunes reforçou por isso o apelo para uma condução cuidada. Para que tudo corra bem, tanto na vinda, na estadia, até o regresso, é preciso oração, mas também ação do homem, que significa dizer prudência em tudo, para que
possamos então fazer um balanço positivo. Também a presença deles possam alimentar o turismo religioso. Até aqui Deus ajudou por termos hoje uma província independente de Luanda, onde o nosso santuário está localizado e certamente vai beneficiar de tudo quanto vier daqui em diante para que ele ganhe uma nova dimensão, a dimensão da igreja que nós conhecemos no mundo toquistas. Ainda à margem da peregrinação ao Santuário de Catete, o Centro Cultural Dr. Antônio Agostinho Neto foi o palco do ciclo de conferências sobre os 90 anos da teofonia toquista, os 76 anos da descida do Espírito Santo em África e os 25 anos do ministério de Dom Afonso Nunes. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou uma rede criminosa em Icolibengo que se dedicava ao furto e à vandalização de bens públicos, tendo detido 4 estrangeiros e 16 cidadãos nacionais sob acusação de furto de cantoneiras, parafusos e outros meios ferrosos em 19 torres de alta tensão para o transporte de energia. De acordo com a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, em 7 meses foram furtadas mais de 2.000 cantoneiras, causando um prejuízo financeiro de cerca de 300 milhões de kwanzas. A eletricidade é um bem fundamental que impulsiona o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Acontece que em 7 meses, a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade tem vindo a fazer a reposição de peças das torres de alta tensão por conta do furto e vandalização dos bens públicos. Então logo notamos ato de vandalismo nas nossas torres, imediatamente atuamos com a reposição das mesmas cantoneiras. Por dia tem registrado, ou mensalmente tem registrado quantas vandalizações nas torres? Olha, só este mês já registramos cerca de 1.300 cantoneiras vandalizadas. Isto tem um custo calculadamente cerca de 200 e tal, 300 e tal milhões. Para contrapor esta tendência, o Serviço de Investigação Criminal levou a cabo um trabalho aturado que culminou com a detenção de uma rede que se dedicava no furto e vandalização dos bens públicos na província do Icolibengo. A detenção de 20 cidadãos, destes temos que dizer que consta uma senhora, tanto é nacional, e ainda 4 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades. Estamos a falar de nacionalidade chinesa, tchadiana, maliana e também guineense, com idades compreendidas entre os 18 aos 56 anos. Tanto estes indivíduos estão detidos por factos que configuram os crimes de vandalismo, furto e receptação, consubstanciado em terem sido naturalmente flagrados ou serem os autores da vandalização de 19 torres de alta tensão nas localidades do Mazoso e também do Bita. Durante a operação foram desmantelados 4 focos de pesagem de material ferroso, incluindo uma empresa detentora por chineses, e todos esses focos de pesagem de material ferroso têm como responsáveis os cidadãos estrangeiros, tanto que, na verdade, aqui aparecem como incentivadores da atividade de vandalização de bens públicos. A ação resultou na apreensão e, consequentemente, a recuperação de diversos meios subtraídos dos postos vandalizados, sendo que, sobre os implicados, pesam vários crimes à luz da nova legislação. Olhando mesmo para o fenômeno, estabeleceu uma lei específica, a lei que combate a vandalização de bens públicos, e considera esse ataque o vandalismo, e as penas são bastante graves, são bastante severas, que vão dos 5 anos para diante. O SIC procedeu à devolução dos bens apreendidos ao fiel depositário, à RNT, com o termo de entrega. E ontem, o Comandante-Geral da Polícia defendeu no Ambo o encerramento das casas de pesagem de material ferroso por estarem alegadamente ligadas à vandalização de bens públicos.
O vice-comandante do Comando dos Estados Unidos para a África, o general Brennan, e o embaixador Scott, vice-comandante para o engajamento civil e militar, estão em Luanda para reforçar a cooperação militar e económica entre Angola e os Estados Unidos. Datas que serão condecoradas na classe Paz e Desenvolvimento. Isidro Sanhanga, Isilda Maria Simões Neves, Ivo Traça, Ivone Macossa, Jaime Batista Ndonge, Jaime Sampaio Gonçalves Loureiro, Jandira Sassingue Neto, Pérola, Giane Martins Cissé, Jesus de Faria Maiato, Jesus Tomé, Joana de Jesus da Conceição Pedro, Joana Ferreira Narciso, Joana Filipa Machado de Moraes, Joana Cananga, Joana Tonta Garcia, João Abel das Neves, João Abreu António, João Antônio da Costa Dias, João Antônio Gaspar, João Armando, João Armando da Conceição Moutinho Pinto, João Batista Cirilo de Sá, João Batista Madeira Torres, João Campos da Silva Bastos, João Chiovo, João Correia Angola, João Damião, João de Deus Feza, João de Deus Gomes Pereira, João Domingos Frei João Domingos, João Gago Nicásio Gomes, João Manico, João Manuel de Oliveira Barradas, João Marciano Chilala, João Mateus II, João Miguel da Silva Candembo, João Mihato, João Nelson Cruz Ferreira Rosa, Nelson Rosa, João Pedro da Cunha, João Pérez Afonso, Joaquim Catita, Joaquim Constantino Pasquique, Joaquim Dumba Malichi, Joaquim Hernani de Lacerda Garrido da Costa, Joaquim Lopes da Silva Neto, Fly, Joaquim Manuel Branco Leitão, Manecas Leitão, Joaquim Nafoia, Joaquim Nunes, Joaquim Silva, Quinzinho, Joaquina Lucinga, Jomo Francisco Isabel de Carvalho Fortunato, Jorge Antunes, Jorge de Mendonça Pereira, Jorge Emanuel Leão Sopas, Jorge Gonçalves Martins Patrício, Jorge Leão Pérez, Jorge Mário Fernandes, Jorge Nascimento Ana Paz, Jorge Ribeiro Uefo, Jorge Semedo Bengo, José Afonso de Vasconcelos, José Alberto Punazau, José Amaro Tati, José André Vunge, José Cabina, José Cabral Sande, José Cola, José Cunha, José do Amaral Júnior, Maninho, José dos Santos da Silva Ferreira, José Francisco Filipe, José Garrido Ferreira Costa, José Gonçalves Che, José Jaime de Castro Guimarães, José Manuel Coelho Moraes, José Manuel Tavira, José Maria, Zé Maria, operador de câmara, José Maria Ana Paz, José Maria Boiote, José Maria da Conceição Campos da Silva, José Maria de Lima, José Martínez Antônio, José Paulino Cunha da Silva, José Pedro Benge, José Tavares Ferreira, José Teodoro Garcia Boiol, Josefa Coelho da Cruz, Josué Isaías, Jovelina Alfredo Antônio Imperial da Costa, Jovita Chocoputo Cachequel André, Júlia Afosno, Júlia Bechimol Gomes de Melim, Júlia Nangueve, Júlia Ngalo Nguenda, Juliano dos Anjos Tiano Quave, Júlio Bernardino Gomes Maiato, Júlio de Moraes, Júlio Fernandes Arsénio, Júlio Fernando Leite da Costa, Júlio Machado, Júlio Manuel Veiga, Júlio Mendes Lopes, Justiniano Araújo, Justino da Costa Africano, Juventude Ecológica Angola, GEA, Kikas Machado, Quintino Antônio Chemunefeni, Kitoko Maiavangua Papá Kitoko,
Kizua Letinem Nazaré Gurgel, Kizua Gurgel, Ladislau Augusto Torres Silva, Laurinda Jacinto dos Prazeres Monteiro Cardoso, Laurindo Combata, Lázaro Xixima, Leio Sungo, Reverendo Leio Sungo, Leonardo Tumbaleni, Lionel Pinto da Cruz, Lidionete Miguel Costa, Lino Botelho de Oliveira, Lino de Anvuto, Lino dos Santos, Lisete Pote, Lourdes Canona José, Lourenço Antônio Neto, Lourenço dos Santos João Eduardo Machai, Lourenço Duarte Gomes, Luandino Luiz Alves Carvalho, Lubanzo Vita Vemba, Lucas de Souza, Luciano Paulo, Lucrécia Alfredo Francisco, Luís Boangazaze, Luís Caetano, Luís Domingos Manuel Pitel, Luís Gomes dos Santos, Luís Jimbo, Luís Manuel da Fonseca Nunes, Luís Manuel da Fonseca Sotomayor Pizarro, Luís Paulo Monteiro, Luís Reis Paulo Coanga, Luísa Casuazua, Luzia Pontes de Faria, Mafuta Daniel Júnior, Manda Fama, Maninho Fansoni, Manuel Afonso Pérez Neto, Manuel Antônio Margoso, Manuel Antônio Gonçalves, Manuel Correia de Barros, Manuel da Conceição Quibeto, Manuel da Cruz Neto, Manuel da Silva, TPA, Manuel dos Catete, Manuel dos Santos Hilário, Manuel Fernandes Barros, Manuel Henriques Gomes, Manuel Inácio Nunes, Manuel Leite Cruzeiro, Manuel Lituai, Manuel Luís Mendes, Manuel Luís Neto Caçapa, Manuel Martins Saavedra, Manuel Oliveira da Fonseca, Manuel Pereira Gustavo Ferreira de Seita, Márcia Nigiolela, Marcial Domingos Pessoa, Margarida Rosa da Silva Isata, Maria Antonieta Batista, Maria Coandina Chilepa de Carvalho, Maria da Conceição Manuel Tininha, Maria da Luz Sá Magalhães, Maria de Assunção Ucan, Maria Esperança Pires dos Santos, Maria João Teles Grilo, Maria José Rodrigues Ferreira Diogo, Maria Juliana Vanduna e de Fontes Pereira, Maria Manuela Moreira, Maria Nanete Dionga, Mamá Danete, Maria Piedade de Jesus, Maria Teresa Manuel, Mariana Germana Ananás dos Santos Matoso, Mariano de Almeida, Marinela Amaral, Mário Adriano de Melo, Mário André Rodrigues João, Marito, Mário Antônio da Costa Dias, Mário Calado, Mário do Carmo Campeão Júnior, Mário Fernandes, Mário Gomes, Mangomito, Mário Jorge da Silva Neto, UDP, Mário Jorge de Alcântara Monteiro, Mário de Von Raff, Mariquinhas de Jesus Portela Neto, Marques de Oliveira Carvalho, Mateus Alberto Contreira Gonçalves, Manucho Gonçalves, Mateus Cristóvão, Mateus Lúcio Lopes Joaquim, Lúcio, Maurício Maquemba, Miguel Filho, Miguel Francisco André, Miguel Gaspar Neto, Mingi Sebastião, Michira Tiang, Avó Iona, Moisés Samundombe Jafar, Moraes Vieira, Padre, Moanza Maiomona, Moadjico Mocomoco Ndala, Mucano Charles, Moene Mbando III, Nadi Ferreira, Narciso Damásio dos Santos Benedito, Nazaré dos Anjos Mendes, Ndozoal de Gouveia Quieto, Gandhi, Nelson Carrinho, Nelson Cosme, Nelson Joaquim da Conceição, Neto de Almeida Júnior Gaspar, Neto Júnior, Nguabi Mariano Salvador, Nimi Ambrósio Divengele, Noé André Neto, Noé José Baltazar, Nuno Bernabé Mahapidala, Nuno Borges, Nuno Fernandes, Olívia Maria Mendes, Virinha, Osvaldo Roque Gonçalves da Cruz, Johnny, Pacheco Francisco, Paolo Perimbelli, Pascalina Benje Vieira, Pascoal da Costa Rodrigues Simões, Paulo Kisolekele, Paula Patrocínio Rodrigues, Paula Pena,
Paulino Damião, cota 50. Paulino Fernando de Carvalho Jerônimo. Paulo Alexandre Madeira Rodrigues da Silva. Paulo Madeira. Paulo Julião Moacavula. Paulo Stop. Pedro Antônio Saraiva. Pedro Bernardo José. Pedro Bernardo Neto. Pedro de Boaventura. Reverendo Pedro Boaventura. Pedro dos Reis de Souza e Almeida. Pedro Henrique Lisboa Santos, C4 Pedro. Pedro Inácio de Azevedo Neto. Pedro Cangue. Pedro Macossa. Pedro Miguel Arcanjo Essaca. Pedro Salvador. Percy Freudental. Quintino Antônio Faria. Kissama Tala. Raquel da Lomba. Raul Augusto Lima. Raul Jorge Rezende Rosário. Remar Angola, ONG. Ricardo Daniel Sandão Vieigas de Abreu. Ricardo Henriques. Rigoberto Cambovo. Rodrigues Chipango Sacua. Rogério Sapilinha Chiqueque. Rosa Antônio Gomes Cruz. Rosa Mbaco João. Rosa Pacavira de Matos. Rosa Pedro Moenho. Rosária Congeinazo. Rui Alberto Coelho Fortes. Rui Castro e Silva. Rui Costa Reis. Rui Jorge da Fonseca Silveira. Rui Malopa. Sabino Poincaré Washington de Almeida. Salimo Jamal. Salomão Laurindo Capunge. Sanga Quiabua. Santos Bicuco. Santos Manuel Nobre. Sebastião Solar. Simeão Pedro Manuel Pereira. Severiano Solange Samba Pereira. Severino Carlos. Silvestre Antônio Francisco, Toné Popular. Simão Carlitos Uala. Simão Inácio Caumbulo. Simão Jeremias Broa Corroba. Simão Milagre. Sônia Guadalupe Ndoniema. Susana Abreu. Teixeira Cândido. Teresa Bravo da Rosa. Teresa Chipia. Teresa Elisa Margarida de Almeida. Teresa Esperança Capangue Saiovo. Teresa Maria Massoni Quiluta Gama. Teresa Gama. Teresa Rodrigues Dias. Tito Munana. Tomás Titi Vemba. Tomé Coanga João. Torquato Alves Cardoso. Tiazi Martim. Ulisses de Jesus. Veríssimo Sapalo. Verónica Fitzgerald. Verónica II, Reverenda Verónica II, Vítor David II, Apóstolo Vítor David II, Vítor Fernandes, Vítor Santos, Vitó, Viegas Antônio de Almeida, Virgílio da Ressurreição Adriano Tiova, Virgílio Fire, Virgínia Marques, Vladimir Agostinho, Reverendo Vladimir Agostinho, Vanderlei Ribeiro, Wilson Vieira Mfandi, Iaba Sebastião Rosinho, Iava Zeca Pedro Félix, Iola Montofa Coimbra Semedo, Iola Semedo, Zacarias Domingos, Zacarias Sambeni, Zeferino Samuel Chambata. E como noticiamos na abertura deste telejornal, estamos a acompanhar o primeiro dia de visita oficial do Presidente João Lourenço a Portugal. O Presidente da República disse estar precisamente em Portugal para reforçar os laços de amizade que unem os dois países, relações que têm um nível tão alto e que, segundo João Lourenço, quer manter e, se possível, melhorar. Já Marcelo Rebelo de Sousa lembrou os tempos da Troika para dizer que Portugal jamais se vai esquecer de Angola, adiantando que nós necessitamos uns dos outros e sabemos que só ganhamos se tratarmos bem uns aos outros. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a comunidade angolana em Portugal e disse que as leis passam, os povos ficam. Esta é a segunda visita oficial de João Lourenço a Portugal. No sentido inverso, Marcelo Rebelo de Sousa
efetuou várias viagens a Angola entre oficiais e privadas. Neste encontro que soou à despedida de Marcelo Rebelo de Sousa, já que este é seu último ano de mandato e as eleições presidenciais portuguesas realizam-se em janeiro de 2026. Ficou patente a amizade entre os dois presidentes, mas, sobretudo, entre os dois povos e nações. Isso significa uma coisa, significa que os nossos irmãos angolanos se sentem bem em Portugal e que os compatriotas portugueses se sentem bem em Angola. Vivem lá, amam Angola, como temos a certeza que os irmãos angolanos amam Portugal. E por isso, em momentos cruciais na vida de uns e de outros, sofrem por aquilo que são desafios comuns, às vezes até desportivos. Marcelo apelou a que os dois povos cuidem bem uns dos outros para que esta relação seja recíproca. Só ganhamos em tratarmos bem uns aos outros, porque quem trata mal é maltratado e, sobretudo, perde a oportunidade de tratar bem. E por isso tratamos-nos bem e gostamos uns dos outros. Já o Presidente da República, João Lourenço, afirmou que era importante realizar esta visita antes do fim do mandato do Presidente Marcelo, um amigo de Angola e do seu povo. Nós não podíamos deixar de fazer esta visita enquanto ele ainda é chefe de Estado, uma vez que sabemos que aproxima-se o momento em que vai ter que passar, digamos, a cadeira presidencial aquele que vier a ser eleito para substituí-lo. O encontro entre João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa aconteceu numa altura em que o tema da agenda política portuguesa prende-se com a Lei dos Estrangeiros, enviada por Marcelo para a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional Português. E antes do jantar de Estado oferecido em sua honra, João Lourenço foi recebido com júbilo por um grupo de angolanos que se concentrou diante da Assembleia da República, onde o chefe de Estado angolano foi recebido por Pedro Aguiar Branco, com quem reuniu-se mais tarde. O presidente fez uma visita guiada e assinou o livro de honra, aliás, prática verificada em todos os locais onde foi recebido. Os angolanos, membros da diáspora em Portugal, quiseram evocar o apoio ao presidente da República. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Daqui a pouco vem aí a Filomena Reis. O programa é Política no Feminino. Hoje, a analista política Carla Torrão. Vão juntar-se as politólogas Gisela Duro e Maria Bunlevo. É para não perder a análise sobre assuntos que foram mediatizados na semana que agora termina. Da minha parte é tudo. O telejornal regressa amanhã. Eu regresso na segunda-feira. Até já.